Glória a Deus. Paz, Senhor, igreja. Glória a Deus. Deus é bom. E o tempo todo. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, irmão Lucas. Louva a Deus por você estar aqui conosco. Deus abençoe. Irmãos, a semana passada nós falamos sobre... Isso. Hoje vai ser sobre as mães. Muito bem. O tema da nossa mensagem hoje é: filhos precisam de mãe. Alguém discorda? Quantos concordam? Diga amém. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia em 2º livro de Reis, no capítulo 4, versículo 17 em diante. Versículo 17 em diante. 2º livro de Reis. 2º livro de Reis. Quem não leu o livro de Reis deveria fazê-lo pelo menos uma vez na vida. Quem não leu a Bíblia toda deveria fazer, mas o livro de Reis é apaixonante, irmão. Você vê cada história de rei, o livro dos Crônicas também. Então, se você nunca fez, faça, que você não vai se arrepender, amém? Todos encontraram? Quem não encontrou, diga assim: EBS. Sexta-feira tem, viu? É só vir, Escola Bíblica. Sexta-feira tem. Reis 4, 17 ao 37. Segundo de Reis 4. Faz um copinho de água para mim, por favor, estou com a garganta seca. 4, por favor. Vamos ler, amém? Eu vou ler de forma contínua, os irmãos vão acompanhando na sua Bíblia ou pelo telão. Diz assim: E concebeu a mulher e deu luz a um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores no campo, e disse a seu pai, Deus abençoe, e disse a seu pai: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse o moço: leva-o à sua mãe. E ele tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os joelhos até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela disse: tudo vai bem. Então abaldrou a jumenta. Como? Muito bem, irmãos, obrigado. E disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenha no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, lá no Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, o seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre e vai ao encontro. E disse-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E logo ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegando Geazi para retirar, disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu, ou seja, não me mostrou, não me quis manifestar. E disse ela: pedi eu ao meu senhor alguma coisa? Pedi algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teu lombo, toma o meu bordão na tua mão. Vai, se encontrares alguém, não saúde. Se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém
Não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com eles, e trouxe o aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto. O menino já estava morto. Subiu, deitou-se sobre o menino, e pondo sobre ele a boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e a sua mão sobre a mão dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passou naquela casa, ou melhor, passeou naquela casa, de uma parte para outra, e tornou a subir e se estender sobre ele. Então o menino inspirou 7 vezes, ou melhor, espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. E a chamou, e veio ela. E disse-lhe: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés, se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Glória a Deus. Aleluia. O tema da mensagem de hoje: filhos precisam de mãe. Eu achei interessante que eu poderia ter combinado com o irmão Marcelo e não daria tão certo dele testificar sobre a mãe dele. Porque ele chegou aqui e contou, quase que ele fez toda a pregação nas palavras dele, com os exemplos que ele deu. E eu acho interessante que em nossas vidas, nós temos isso como algo importantíssimo, a nossa mãe. Acredito que a maioria dos irmãos aqui deve ter a sua mãe, quem não tem, o Senhor a recolheu. Mas no tempo que a teve, aqueles que tiveram essa oportunidade, eu tenho certeza que foi uma figura importantíssima na vida dos irmãos. A maternidade, ela nasceu no coração de Deus. E foi Ele quem idealizou quando criou a família. Foi Deus que fez isso. Ele constituiu a família de pai, mãe e filhos. Foi Ele quem deu aos pais autoridades e responsabilidade sobre os filhos. Também foi Ele quem escolheu você, mãe, para ser mãe. Ninguém é mãe à toa. Ninguém é mãe por acaso. Quando a gente vê um movimento que se levanta no mundo contrário à maternidade, contrário a ter filho, ou a favor ao aborto, nós percebemos que existem pessoas que não entendem o mínimo possível do que é ser mãe. Existem pessoas no mundo que não entendem o que é ser mãe. E aí algumas mulheres, e com todo respeito às mulheres que aqui estão, eu sou total defensor das mulheres em todos os seus âmbitos, mas algumas mulheres utilizam desses artifícios que são instituídos nesses grupos minoritários para se valer de algumas coisas. Por exemplo, o corpo é meu. Então ela acha que tem o direito de fazer um infanticídio. O que é um infanticídio? É quando se mata uma criança. Ah, pastor, mas está no ventre, ainda está em formação. Quem foi que disse que o órgão genital da mulher é que dá vida? A vida é constituída no momento em que o sêmen, ele encontra, o sêmen encontra, como? O óvulo, muito bem, obrigado. Encontra o óvulo. Ali criou-se a vida. Irmãos, Deus não é obra do acaso. Não é, para os irmãos entenderem, nós contamos a vida aqui no Brasil e em alguns países aqui do Ocidente, aliás, do Oriente, nós contamos a partir do dia que nasce. Mas no Oriente, lá nos países ocidentais, lá no Japão, China e outros países, quando a criança nasce, ela conta com 9 meses de vida. 9 meses. Porque se conta do momento que foi concebido. Que seria o mais justo, se você parar para pensar, seria o mais correto. Quando a criança tem 3 meses, ela não tem 3 meses, ela tem 1 ano de vida.
Só que 3 meses ela esteve incubada dentro da mamãe dela. Assim Deus instituiu. Foi Deus quem criou. E o homem não tem autoridade sobre isso para dizer que pode ou não, que deve tirar ou não, que se deve fazer isso ou não. Não é incumbência do homem. Não é. Quando Deus acha que não deve ter vida, ele tira. Simples assim. É só nós lembrarmos, por exemplo, do filho de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, os irmãos conhecem bem a história, e mesmo ele jejuando, orando, o Senhor não voltou atrás daquilo que havia falado para Davi. Então, está na mão de Deus isso. Nós devemos lembrar também, quem esteve nos cultos anteriores, que nós falamos que os filhos são presentes, está lá em Salmo 127. Os filhos são presentes de Deus. Deus presenteia-nos com filho. É uma dádiva, é uma bênção de Deus ter filhos. E cabe a você, mãe, agradecer a Deus Pai por esse presente que Ele te deu. É um privilégio. Talvez isso caberia muito bem num culto de Dia das Mães, mas o Senhor preparou hoje para isso. Primeiro tópico das nossas lições é o seguinte: filhos precisam de mães que o quê? O que vocês diriam que as mães têm que ser para esses filhos? Quem poderia dizer? Amém? Os irmãos estão aqui? Amém? Mães que cuidam, quem mais? Mães educadoras, estou gostando. Que dá amor. Como? Mãe que bate. Que corrige, né, irmã? Que corrige isso. Né? A Dani gritou lá fora, mães presentes. Mães presentes. Né? Aí, ó, tá vendo? Que mais? Mães sábias. Mães que educam. Vamos lá. Vai sair mais coisas. Mães protetoras. Muito bem. Eu acho que é o suficiente para nós estudarmos hoje. Vamos começar com as mães que amam. Quem poderia lembrar uma mãe que ama na Bíblia? Lembra de uma mãe, um exemplo de mãe que ama? Joquebede, Ana, quem mais? Maria. Claro. Quem mais? Falamos 3, tem mais, viu? Hã? Sunamita aqui, que nós acabamos de ler. A própria Isabel também, né? A mãe de João Batista. Como Sara. Tem uma mãe que nós falamos nas lições anteriores. Timóteo. Muito bem. Isso. Nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Muito bem lembrado. Mas eu ia falar de uma mãe que amou mais um filho do que o outro. Quem lembra dessa mãe? Raquel, muito bem. E é justo isso, irmãos? Os filhos são iguais? Sim ou não? Beleza, eu concordo com vocês. Mas e o amor de mãe? Esse precisa ser igual. Embora existam particularidades de cada filho, mas o amor de mãe precisa ser igual. Não pode ser mais para um e menos para outro. Mesmo que os filhos sejam diferentes. Mesmo que os filhos ajam de forma diferente. O amor precisa ser igual. A palavra de Deus, ela descreve o amor de mãe lá em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 8. Vamos ler rapidinho 1 Coríntios, capítulo 13, do 4 ao 8. Semana que vem eu vou fazer uma listinha, eu deixo aí do seu lado, que aí vai ficar fácil para você já abrir para a igreja. 1 Coríntios 13, do 4 ao 8. Obrigado. O amor é sofredor. As mães concordam com isso, sim ou não? O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. O amor, ele não se porta com indecência. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha,
Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Mas o amor nunca falha. Assim é o amor de mãe. Assim é o amor de mãe. Ontem nós estávamos numa igreja e a pastora convidada, ela falou, eu creio que foi ela ou alguém da igreja no decorrer do culto, que disse que semelhante ao amor de Deus, somente o amor de uma mãe. E eu concordo com isso. A mãe deve tratar os seus filhos, primeiro, com afeição, com carinho, com respeito, estando presente, como a irmã Dani disse, preparada, preste atenção, preparada para responder às perguntas dos menorzinhos. Porque vai chegar uma hora que eles vão falar, o que é isso? O que é isso? Por que isso? Não é assim, mãe Denise? Por que isso? Para que isso? Isso. E haja paciência, não? É muito o quê? E para quê? É ou não é verdade? Mas a mãe tem que estar preparada para isso. E aí vai para as mães mais idôneas e dos maiorzinhos. Sim ou não? Porque os filhos grandes tem hora que chega e pergunta para a mãe. Ou não? Ô mãe, por que está acontecendo isso assim lá em casa? E também tem que estar preparada para responder. Tem que estar preparada para responder as perguntas dos adolescentes, dos jovens, dos casados. Entretanto, antes de expressar esse amor aos filhos, a mãe deve expressar o amor a Deus. E aqui vai uma lição importante. Antes da mãe expressar o amor aos filhos, vamos entender. Primeiro é o amor de Deus. Segundo importante amor é ao cônjuge ou ao cônjuge, né? Por que é importante isso? Porque existem mães que mulheres que quando se tornam mães, se esquecem do seu cônjuge. E isso é um problema para o casamento. Nós estamos estudando e aprendendo como fazer a nossa família ser uma família cristã, cada vez mais próxima do modelo que Deus quer. E é importante aprender isso. Não é porque se teve um filho, são amores diferentes. Mas não se pode abandonar aquele amor a despeito desse amor. Tá claro isso, irmãos? Irmãs? O amor de uma mãe, geralmente, ele é incondicional. Embora a mãe sempre fale, se você fizer isso, eu faço isso. Tá valendo. Continua sendo incondicional. Os pequeninos têm necessidades de algumas manifestações do amor materno. E quando eu falo os pequeninos, falando dos bebês até 2, 3 anos. Entre eles são colo, carinho, abraço, beijo e oferecimento de ombro. Essas coisas que eu falei vão fazer com que a criança crie uma certa identificação com a mãe para sempre. A mãe que não faz isso ou que não fez isso, terá certa dificuldade em ter afeto, respeito e carinho do seu filho quando grande. A saber, por exemplo, uma mãe que deu o filho para adoção, por exemplo. E aí o filho foi adotado, passou por várias famílias e ele tem o desejo de conhecer a mãe dele. Não é a mesma coisa. Ele vai conhecer, mas ele vai levar um certo tempo, porque ele não teve isso durante a sua primeira infância. E isso muda a história de uma pessoa. Eu não sei se aqui entre nós existe alguém que passou por essa situação, mas certamente sabe do que eu estou falando. É difícil. Quem tem filho adotado sabe, quem foi adotado sabe, então é difícil. Porém, se você é mãe ou vai ser mãe, aqui vai um conselho. Colo, carinho, abraço, beijo e ombro. Ombro. Não podem faltar na criação do seu filho. Amém? Presentes, brinquedos, roupas, dinheiros, fazer os gostos, nem sempre são demonstração de amor. Vou repetir.
presentes, brinquedos, roupas, dinheiros e fazer os gostos nem sempre são demonstração de amor. O amor, ele estar junto, aliás, o amor é estar junto, conectado. Imagina, irmãos, isso talvez seja mais próprio de pais do que de mães, né? Chegar lá e dar um presente pro filho e tal, e tá tudo bem, aí some. Ou tá trabalhando, sei lá o quê. A mãe geralmente não dá muito presente, porque ela é presente, vamos dizer assim. Ela está sempre ali com ele. É ou não é verdade? Mas entregar, dar presente e tal, não sei o que, isso vai mudar o que na vida do filho? Ah, ele vai ficar feliz. Mas não pode substituir a presença. Não pode substituir estar junto com ele. Amar é estar junto, conectada dos filhos, com tempo de qualidade. Precisa ter tempo de qualidade com o filho, sim ou não? Precisa ter tempo de qualidade. Precisa estar reunido ali, precisa juntar ali com o filho, jantar com o filho, falar, conversar, né? Explicar as coisas, né? Outra coisa importante, amar com palavras que não completam as ações não é amar. Vou repetir. Amar com palavras que não completam ou não se complementam com ações, não é amar. Estão entendendo ou não? Eu posso dizer para uma criança ou para um bebê, ou um filho que seja, ah, o pai te ama, tal, não sei o quê. Mas se eu não tiver ações que demonstram isso ou que complementam o que eu disse, não é amor. Então nós precisamos entender que não basta apenas falar, precisamos fazer. Amém? Um questionamento constante na vida de uma mãe é o seguinte: nessa idade, preste atenção, nessa idade em que o meu filho está agora, quais são as necessidades básicas dele? Tem mães aqui que tem filhos de 33, 34 anos. A irmã Sônia, por exemplo, eu acho que o Felipe tem 32, né? A irmã Eline Zutel tem 4 anos. Vai fazer 4, 13 agora de março. A Dani tem o Natan que fez 2. Nessa idade. Qual idade, pastor? A idade que ele tá. 32, ou 2, ou 3. Qual é a necessidade que o meu filho tem? Porque não importa. Enquanto você, mãe, seu filho ainda tem necessidade que somente serão supridas por você. E você, como mãe, precisa procurar qual é a necessidade do seu filho. Eu vou dizer uma frase, ela foi escrita por Leandro Tarracata. Ele disse o seguinte: a alegria de uma casa é o amor. Preste atenção. A riqueza de uma casa são os filhos. O conforto de uma casa é Deus. Então, que o meu lar seja um ninho de amor. Está entendendo? O conforto é Deus. A riqueza são os filhos. A alegria é o amor. A sua casa precisa ser um ninho de amor. Segunda coisa, alguém falou assim: precisa de mãe que cuida. Quem falou isso? Precisa de mãe que cuida. Filhos precisam de mães que cuidam. Lá no livro de Ruth, capítulo 4, do versículo 13 ao 16, nós vamos ver uma história sobre um bebê, uma criança nova. E é interessante, vamos abrir porque às vezes a gente fala muito das mães, mas eu quero falar das vós agora, né? Das vovós. Ruth 4. Tem vovó coçando a cabeça. Ai, o que o pastor vai falar? Ruth 4, isso, obrigado. Vamos lá. Do 13 ao 16. São 4 versículos, 3 versículos. Assim tomou Boaz a Ruth e lhe foi por mulher, ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e dar à luz a um filho.
Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamentado em Israel. Ele te será por restaurador da tua alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama, o que deu à luz, e ele te é o melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs no seu colo, e foi a sua... Que linda essa história. Noemi era o quê? Aliás, Noemi era o quê dessa criança? E o que é ama? Mãe, uma babá, mas uma segunda mãe. Olha que interessante. Ela tinha uma amargura quando ela chega em Israel, do retorno. Ela fala assim: não mais me chame de Noemi. Para os irmãos entenderem, a raiz da palavra Noemi, Naomi no hebraico, quer dizer doçura. E agora ela diz assim: não me chame mais de Noemi, não me chame mais de doçura, me chame de Mara, porque eu sou amarga. Mas a nora dela permaneceu com ela. A nora dela não abandonou ela. E no dia que Deus quis, quando Boaz se casou com ela, ela deu à luz a um filho. E esse filho foi reconhecido pelas irmãs, vamos chamar assim, as irmãs de Israel, e disseram para ela: olha, o Senhor te deu um remidor, o Senhor te deu alguém para te livrar, para cuidar de você na sua velhice. Por acaso esse não é melhor do que 7 filhos? E era apenas neto dela. E ela tomou esse filhinho não que tomou o tirano, tá, irmão? Ela pegou, ela abraçou, colocou em seu colo e se tornou cuidadora, ama, babá, segunda. Existe uma responsabilidade na vida das vós. Não é estragar a educação que a mãe deu. O povo lá fora fala: o pai ensina, o avô estraga. Tá errado. A mãe ensina e a avó tem que replicar aquele ensinamento. É isso que nós aprendemos com a palavra de Deus. Quando nós olhamos a palavra dita lá em Deuteronômio capítulo 6, e tu ensinará o teu filho, e ele, o filho do teu filho, à mesa, no caminho, quando deitar e quando levantar. Significa que é responsabilidade só do pai ensinar? Só da mãe? Não, é do avô, do bisavô, da avó, da bisavó. Ensinar. Se tiver tataravó, trisavó, ensinar. Amém? Cuidar é zelar, tomar conta, dar atenção, suprir as necessidades. Os animais, por exemplo, eles cuidam dos seus filhotes. As aves também cuidam. Noemi tomou o filho e pôs no seu regaço, no seu colo, e entrou a cuidar dele. Aqui temos uma avó, como eu já disse, ajudando a sua nora a cuidar do seu filho. Como mãe, você deve cuidar dos seus filhos. Você deve cuidar da saúde física, saúde mental, social, intelectual, saúde emocional e, mais importante, saúde religiosa. Você deve cuidar da alimentação, cuidar da higiene dos vestuários e da vida espiritual. Porque para que isso se torne realidade, é necessário você dedicar tempo de qualidade. De novo, lembra que nós falamos do amor? Tempo de qualidade. E do cuidado? Tempo de qualidade. Quando Deus colocou em nossos corações os pequenos grupos, é para que a igreja do Senhor comece a tomar gosto em fazer o que nós chamamos, ou que era chamado de culto doméstico.
Não é o culto no lar, que é a campanha no lar. É o culto que é feito dentro da sua casa, com a sua família, com o seu filho, com a sua filha, com os seus netos, com as suas netas. Esse culto, ele precisa ser constante. Nós não vamos parar, não é uma campanha que nós vamos parar, nós vamos continuar. Sabe por que eu tenho percebido, quando os irmãos mandam as fotos, sorrisos que eu não via antes. De verdade. Eu ouvi testemunho, eu posso dizer aqui, por exemplo, a irmã Sônia tinha um filho que era espírita, né? Mexia com essas coisas. Tá lendo a Bíblia, irmãos. Tá curioso da Bíblia. Isso aí, olha, é uma quebra de barreira, sim ou não? Mas só foi possível quando você, mamãe ou papai, pegou, abraçou a visão que Deus deu ao pastor e começou a fazer na sua casa o culto doméstico. Começou a fazer na sua casa o culto com a sua família. A igreja hoje, toda quinta-feira, é na nossa casa. É no nosso lar. Nós estamos adorando a Deus com os nossos. Eu tenho certeza que é maravilhoso. Se eu desse o microfone aqui, cada um teria uma experiência maravilhosa para contar. Tem que ser assim. Amém ou não amém? Os filhos precisam de mães que cuidem com firmeza. Essa tarefa não pode ser delegada a outra pessoa ou a instituição. O que quer dizer isso, pastor? Você não pode dizer assim, a escola ensina o meu filho. Não é, não. Ah, eu vou deixar que a minha irmã, meu irmão, ensina meu filho. Não, o ensinar é seu. Alguém pode cuidar, olhar, vamos dizer assim, né? Você não pode naquele dia e tal, o pessoal vai cuidar naquele dia. Mas o cuidado, de fato, ele é seu. Vou dar um exemplo simples para os irmãos, eu acho que estão entendendo, mas para fixar. Quando você pede para alguém cuidar do seu filho, a primeira coisa que você fala é o seguinte: se acontecer qualquer coisa, você me liga. Sim ou não? A pessoa até meio se ofende, fala assim, não confia em mim, não? É verdade, você não confia? É claro, ninguém se ofende. Acho que não, né? Mas, quando acontece alguma coisa, o que a pessoa faz? Só liga na hora. Eita, deu ruim aqui, deu ruim. Deixa eu ligar. Elines, olha o seguinte, o Theo aqui tal, não sei o quê. Ela vai parar tudo e vai vir. Sabe por quê? Porque o cuidado, mesmo que aquela pessoa tenha a responsabilidade de estar ali com amor e carinho cuidando, o cuidado intrínseco é dela. A gente poderia dizer, mas por que avisou? Ela não é médica, ela é não sei o quê. Porque ela é mãe. Ela é mãe. Ela vai saber se é verdade do filho ou se não é. Ela vai saber o que pode fazer para acalmar o filho. Tem coisas que só mãe sabe fazer. Quando nós falamos em ensinar, nós precisamos lembrar de uma coisa. Aí entra Lloyd, as irmãs que a Kate falou, que são as vós de Timóteo. São a Eunice e a Lloyd. Mães precisam, filhos precisam de mães que ensinem. A mãe é a pessoa mais indicada. Lembra que eu falei que o pai tem função de educar, tal, não sei o quê? Às vezes o pai chega lá, eu vou dar o exemplo da minha casa lá. Minha mãe era... E meu pai era aquele que nos ensinava. Ele vinha com conversa. Só que a conversa do meu pai era pior do que uma surra. Porque tocava na alma. A gente saía da mesa chorando. Eu me lembro de algumas oportunidades de ter acontecido isso. Ele chegava e com a palavra de Deus, ele nos ensinava e a gente não tinha o que fazer. Meu pai, um belo dia, quando foi consagrado em pastor, chegou em casa, falou, a partir de hoje, você, seu irmão e sua irmã, vocês vigiam o que vocês fazem, porque vocês têm um sobrenome agora. Vocês são os filhos do pastor. Ele foi um peso enorme sobre nós, estou falando a verdade. Filho do pastor, ninguém mais lembra seu nome. Olha o filho do pastor. Olha o filho do pastor. Não é fácil não, irmão. Olha lá, tá vendo? O filho do pastor. Alguém fala assim, o filho do pastor faz. Não é por isso que eu ainda não tenho filho, viu? Cegado. O meu vai correr, vai fazer tudo que todo mundo faz aqui. O que os outros fazem, o meu vai fazer também. Assim. Em nome de Jesus. Deixa a criança, deixa o menino rodar.
Glória a Deus. Mas aí eu fico pensando, nesse tipo de ensinamento que meu pai trouxe, qual foi o resultado que veio para nós? Nós estamos servindo a Deus até hoje. Foi pesado, foi difícil. As palmadas doíam, mas as palavras ardiam mais. Tocavam mais. Eu lembro das surras, lembro, mas eu lembro das surras na palavra também. Ambos serviram para nos ensinar. Então, a mãe ela tem a responsabilidade de ensinar algumas coisas importantes para o filho. Primeiro, ser responsável. Você precisa ensinar o seu filho a ser responsável. Se ele falou que vai, ele tem que ir. Se ele falou que não vai, ele não tem que ir. Segundo, ser sociável. Tem crianças, irmãos, que é criado dentro de uma bolha. O pai não deixa falar com ninguém. Como é que essa criança vai? Amanhã ele tem que ir para a sociedade, ele tem que conversar com pessoas. Ele vai para a escola. Como é que ele vai para a escola? Como é que ele vai conversar com pessoas? Você precisa ensinar seu filho a ser sociável, a ser comunicativo. Olha só, a primeira escola é nosso lar. As crianças aprendem com as coisas que nós falamos. Se você falar palavrão, logo o seu filho vai falar palavrão. Se você falar gíria, logo o seu filho vai falar gíria. Se você falar palavras feias, porque agora tem o tal de palavrão e de palavras feias. Eu não vou falar nenhuma feia aqui, não. Né? Não é nem... Às vezes sim, mas às vezes não é indecente. Mas às vezes é aquela palavra que fica no limiar, perto do palavrão. Mas porque não é um palavrão, é uma palavra feia e a gente acaba falando. Não se deve falar, irmão. Não se deve falar. Eu poderia citar aqui alguns, mas não vou citar com respeito à igreja. E se eu não posso citar no altar, eu não posso citar na minha casa. Estou errado ou não? Então... E aí seu filho está aprendendo a falar aquela palavra que começa com M, né? Eu não preciso falar, eu não vou saber. Entendeu? Quando acontece uma coisa errada, ele vai lá e fala também. Porque você fala. E aí como você corrige? É um exemplo. É um exemplo. Sabe? Nós precisamos ensinar os nossos filhos com um exemplo. Outra coisa. Ele precisa aprender a desenvolver uma coisa chamada empatia. Irmãos, está em falta nos dias de hoje pessoas que tenham empatia pelas outras. É sentir o sentimento, o amor, a compaixão. O seu filho precisa ser ensinado isso. A mãe precisa ensinar. Outra coisa, precisa ensinar seu filho a saber ouvir. Tem crianças que não escutam. Tem crianças que interrompem conversa de adulto e os adultos deixam. Os irmãos vão se lembrar, um tempo atrás aí, se um filho interrompesse a conversa de adulto, apanhava. Quem é mais antigo sabe disso. Onde é que se mudou isso? Onde é que se perdeu isso? Precisa dizer, os adultos estão conversando. Ele não deve interromper a conversa dos adultos. Não pode. Precisa aprender a dar atenção aos mais velhos. Ontem a irmã estava falando sobre isso. E ela disse assim, nos dias que nós estamos, as pessoas não chamam mais o outro de senhor. Todo mundo é você. Eu sei que existe uma onda aí que ninguém quer ser velho. Mas não tem jeito, irmão. Se tem uma coisa que chega, é velhice e fatura. As duas chegam. Passou o cartão, vai chegar a fatura. E a velhice também. Tem jeito. Vai chegar. Só que o detalhe não é esse. O detalhe é o respeito. Quando uma pessoa chamava o outro de senhor ou de senhora, é respeito. Tem algumas irmãs aqui da igreja, são irmãs mais velhas do que eu, e sem problema nenhum, me chamam de senhor porque eu sou o pastor delas. Tá errado? Tá certo. Ah, pastor, mas o senhor parece mais velho. Não tem problema, não. Minha esposa continua me amando. Tá tudo bem. É ou não é? Eu chamo minha sogra de vez em quando de senhora. Ou, na verdade, eu acho que a maioria das vezes, senhora. Porque é o respeito que eu tenho por ela. Minha esposa é minha senhora.
vez em quando eu falo assim, a senhora fez tal coisa. E eu não estou faltando por respeito. E tá tudo bem. Eu acho que isso precisa ser ensinado, tem que voltar a ensinar. Eu não peço bênção nem para pai e para mãe, mas eu admiro de verdade quem pede bênção para pai e para mãe. Meu irmão liga para minha mãe, ele acabou de ver ela. Eu acho um absurdo isso aí, vou dizer. Mas eu amo meu irmão. E aí fala, benção mãe. Eu falei, você não viu sua mãe agora, menino? É ou não é assim, Dani? Benção mãe. Mas eu não posso tirar isso dele. Porque o filho dele tem que aprender. A filha dele tem que aprender. A geração que está vindo precisa aprender. Nós precisamos resgatar através do ensino. E não existe melhor ensino do que o exemplo. Se você trata o seu pai e a sua mãe bem, certamente o seu filho e a sua filha vai te tratar bem. Eu vou contar uma historinha rapidinho, só para ilustrar. Diz que tinha um filho, ele viu o pai um dia conversou com a esposa e parece que o avô daquela criança estava na casa dele. Só que aí a esposa falou, não dá mais, seu pai está aqui incomodando e tal, e não sei o quê. E aí o filho, né, o pai dessa família, muito sentido, chegou pro avô da história, pro pai dele, e falou assim, olha pai, infelizmente o senhor não pode mais ficar aqui com a gente. O senhor vai ter que tomar o seu rumo, não sei, o senhor seguir em frente. Mas para o senhor não ficar, né, desamparado, eu separei aqui um cobertor, tá aqui pro senhor um cobertor, né? Pelo menos o senhor vai encontrar um lugar quentinho. Imagina, é uma história, mas pode ser verdade isso, viu? Aí, diz que a criança chegou no vô, vô. A metade desse cobertor para mim? Dá metade desse cobertor para mim? Aí, não, essa é outra história. Aí, falou assim, por que, meu filho? Aí ele falou assim, porque quando o papai for grande, eu vou dar para ele também. É um exemplo. O que você faz hoje é espelho do que os seus filhos farão com você amanhã. Como você trata seu pai hoje, sua mãe hoje, é a forma como seus filhos te tratarão amanhã. Se você trata sua mãe com amor, seu pai com amor, amanhã seus filhos vão te tratar com amor. Isso é verdade. Então, qual a importância da mãe? Ensinar o filho e a filha. Tem que ensinar. Olha, isso aqui não pode fazer, isso aqui pode fazer. Uma mãe cristã, por exemplo, ela precisa ser misericordiosa. Como é que você vai ensinar sua filha ou seu filho a ter misericórdia? Exercendo a misericórdia. Como vai ensinar a ter compaixão pelos necessitados? Exercitando a compaixão. Não existe melhor escola do que o exemplo. Não existe. Palavras direcionam. Exemplo arrasta. Arrasta. Seus filhos vão seguir o seu exemplo muito mais do que as 1000 palavras que você diz. Muito mais. Amém? Filhos precisam, agora chegou a parte boa, mães. Filhos precisam de mães que corrijam. Muito bem. Filhos precisam de correção. A carta aos Hebreus, e eu queria ler com os irmãos, Hebreus 12. Abra aí na sua Bíblia. Hebreus 12, do versículo 3 até o versículo 11. Vou fazer a leitura rapidinho para os irmãos, tá? Diz assim, ó. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resistes até ao sangue combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor. Não desanimes quando por eles for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que o recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filho. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas
se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha, é forte isso. Além do que tivemos os nossos pais segundo a carne, para corrigirem a nós, e nós os reverenciamos, ou seja, os pais nos corrigiram e mesmo assim nós amamos eles, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrige, como bem lhe parece, mas esse para o nosso proveito, para sermos participantes da santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, não parece ser de tristeza, mas depois produz fruto pacífico para a justiça, nos exercitando por ela. Filhos precisam de correção. A mãe que ama, ela corrige. A palavra de Deus manda disciplinar os filhos. A mãe cristã tem o dever de corrigir os seus filhos. Aquela que não corrige está desobedecendo a Deus. Se a mãe ama o filho de verdade, ela vai corrigir. Porque a correção não é optativa, não é uma opção. A correção é uma obrigação. Disciplinar os irmãos podem ler depois Provérbios 29, 17 e 19, 18. Eu li já na outra aula esse versículo. Outra aula não, a aula é sexta-feira. Eu li no outro domingo. Disciplinar os filhos é olhar além do momento presente. A correção é importante. E se nós não fazemos, os filhos amanhã estão fora dos caminhos do Senhor. Eu vou contar uma história aqui. Não é uma história, né? É uma verdade. Tinha uma irmã na igreja, que ela falava para os filhos não ir para o culto. Ah, não vai todo culto não. Porque senão o dia que você faltar, o pastor não vai parar de vir aqui te visitar. É possível isso? Quantas mães aqui queria que o filho estivesse do seu lado hoje na igreja? Aí, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você tem que ensinar. Agora ele cresceu, mas ainda dá tempo. Hoje ele tem outras necessidades. E como eu disse aqui, hoje você precisa se perguntar qual é a necessidade que tem para você poder ensinar de novo ele. Conduzir de novo. Filho, tá precisando de uma oração? Tô. Vamos domingo na igreja. Começa de amanhã. Todo domingo nós temos um desafio. O desafio dessa semana será esse. Todos os dias você convidar o seu filho para estar na igreja. Filho, vamos na igreja domingo? Na terça, vamos na igreja domingo? Na quarta, vamos na igreja domingo? Na quinta, vamos na igreja domingo? Até que chega domingo, ele vai estar aqui com você em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode dizer um amém? Glória a Deus. A Bíblia diz, quando dois entre vós concordam a respeito de algo na terra, é concordado no céu, está selado em nome de Jesus. Se não tiver correção, irmãos, tem um problema. Por último, filhos precisam de mães que oram. Filhos precisam de mães que oram. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Existe um livro do Ferdinand Nicholas que tem esse título. Eu aconselho a todas as mães que leiam esse livro. Ele é propício, ele ensina e fala sobre a oração pelos filhos. Como se fazer a oração pelos filhos. E é importante nós aprendermos alguma coisa a respeito disso. A oração, ela precisa ter propósito. Como assim, pastor? A oração precisa ter objetivo. Nós não podemos simplesmente fazer um momento de oração sem um objetivo. Ou, por exemplo, fazer uma oração genérica,
Senhor, abençoa o meu filho. Aí ele está lá usando droga. E aí? Estou dando um exemplo, não sei se... né? Mas pode acontecer sim ou não? Aí Deus vai abençoar? Vai, você está pedindo. Aí vai aparecer dinheiro para ele usar droga. Porque você está pedindo. Se ele usa droga, Senhor, liberta o meu filho. Liberta o meu filho. Eu vi um desses vídeos rápidos, sabe esses vídeos que fica passando de 30 segundos? Bom, isso é um vício. Cuidado. Mas eu vi um muito interessante. Uma mãe, ela recebeu na casa dela alguns policiais. E aí os policiais perguntaram pelo filho dela. Falou, pois não, tá aqui. Chamou o menino. Aí os policiais perguntaram, você que furtou o relógio assim, assim, assim do fulano? Ele falou, não sei nada disso não, sei nada disso não. Normal, né? Quem pega, né, fica negando. A mãe olhou pra cara dele. Falou assim, aquele relógio que você trouxe? Não, aquele não tem nada a ver, eu ganhei de não sei quem. Aí ela foi, pegou o relógio e falou, seu policial, é esse aqui? Falou, é esse mesmo. Então pode levar, porque eu não criei meu filho para ser mentiroso e nem ladrão. E aí, você faria a mesma coisa? Sabe por quê? Olha só, por que eu estou falando isso? Porque quando se fala em questão de ser mãe, primeiro é ter ciência de tudo que você fez. Você fez o que era possível. E se em algum momento já não é possível para você, não é você passar a mão na cabeça que vai resolver o problema. Lembra da correção, mães que corrigem? Existe um momento que a correção passou do nível de você dar um tapinha no bumbum dele. Passou do nível de você falar, você está de castigo ali no canto. Agora ele já é grande, você vai fazer o quê? Vai falar para ele, fica no milho aí, até parar de usar essa porcaria? Vai adiantar. Ó, você fica ali enquanto para você não roubar mais. Não, peraí, isso é um delito. É duro para a mãe, mas a mãe que ama corrige. E eu entendi nisso que aquela mãe, com amor, estava corrigindo o seu filho, entregando ele para a polícia, dizendo, pode levar, porque eu não ensinei isso para ele. É quando você chega no seu filho pequeno, você vai apanhar porque eu não te ensinei isso, não é assim que você fala? Eu não te ensinei isso, você vai apanhar. Se um dia ele não aprender e fizer isso, é uma correção. Vamos voltar aqui. Somente a sabedoria de Deus é capaz de dar à mãe entendimento para orar pelos seus filhos a fim de influenciar eles contra o mundo que jaz do maligno. Quando se coloca Deus em primeiro lugar na vida, quando se pede a Ele sabedoria necessária para se tornar uma mãe prudente e obediente aos mandamentos do Senhor, é que se consegue a sabedoria do alto para educar os filhos no caminho correto, que são os caminhos do Senhor. É de competência da mãe cristã, organizar a sua vida de tal forma para que diariamente ela tenha um tempo especial com Deus e possa orar com os seus filhos. Ei, mãe, seus filhos já casou. Você precisa orar por eles e com eles. Por eles. Ah, eu não tenho o hábito disso, pastor. Eu sei, é difícil mudar. Mas a gente precisa mudar e melhorar. Filho, a mãe queria orar por você hoje. Posso? Primeiro dia vai ser até estranho. Mas é orar, irmão. Fala, filho, deixa a mãe orar por você hoje. Ora por ele. Você não sabe o bem que você está fazendo na vida do seu filho. Às vezes você está aqui sentado adorando a Deus e um dos seus filhos está pensando em se matar. Como diz a pastora Kátia, diga misericórdia. Misericórdia. Mas é possível isso, sim ou não? O mundo jaz do maligno, irmãos. E eu não estou dizendo isso. Deus não está me revelando nada. Senão, né? O irmão vai sair preocupado aqui. Não tem. Eu estou dizendo que é possível.
Aí você chega em casa, faz uma oração, liga para ele. Filho, a mãe quer orar por você. Ora por ele. Qual a necessidade do seu filho? É libertação? Ora por libertação. Sabe que ele está usando droga? Não finge que não sabe. Não finge que não sabe. Porque se tem uma coisa, é mãe. Mãe sabe de tudo. Sim ou não? Mãe sabe de tudo. O filho pode fazer tudo escondido e achar que a mãe não está vendo. A mãe sabe. A mãe sabe. Então você tem que chegar e jogar real. Filho, a mãe vai orar para você sair das drogas. Não, mãe, não precisa mentir para a mãe. Mãe sabe. Mas eu não aceito. É ou não é verdade? Eu estava pensando nisso esses dias. A gente pega pesado no negócio, e pega mesmo o negócio de homossexualismo e tal, não sei o quê. Mas e as drogas? E a bebida? A gente precisa ter o mesmo calor nisso. Que a gente não aceita do mesmo, sim ou não? Não vai herdar o céu quem rouba. Filho, a mãe tá ligando porque eu não quero mais que você fique nesse mundo de crime. Ah, pastor, como é que eu falo isso? Se você sabe, você tem que falar. Sim ou não? É uma responsabilidade. Se depois de hoje você não falar, aí você tem um problema com Deus. Porque até hoje talvez você não sabia, mas a partir de hoje você aprendeu e você precisa exercitar isso na sua casa. Se você quer que os seus filhos se tornem para Deus, as suas atitudes hoje precisam ser diferentes. A sua casa será transformada através de você. Cristo vai entrar na sua família, na sua casa, nos seus, através de você. Muito mais do que repreensão, do que palavras, são exemplos. Orar pelos seus filhos. Talvez você não vai ver o resultado, talvez você não veja o resultado, mas quem sabe você vai ver. Mas tenha certeza que um dia, seu filho vai lembrar que você orava com ele toda noite. Você gastava 2 minutos do seu dia, ou 3, fazia uma ligação. Ou você saía do seu quarto e ia até o quarto dele. E fazia uma oração. Isso vai ser um exemplo para a vida dele. Eu já disse aos irmãos. Sabe quem foi que fez o apelo para eu aceitar Jesus? Meu pai. Meu pai chamou eu, a Dani e o Samuel, e falou para nós o seguinte: filho de crente não é crente. Filho de crente não é crente. Deus não tem netos, Deus tem filhos. E ele falou bem assim: o filho da irmã aqui da rua acabou de ser preso hoje. O filho da irmã aqui da rua acabou de ser preso hoje. E até hoje, vocês estiveram na nossa tutela. Eu tinha 10 anos, ou 9 anos, 7 anos, a Dani. E ele falou: vocês querem aceitar Jesus como único e suficiente Salvador de vocês? Nós aceitamos a Jesus. Nós levantamos a mão. O neto da irmã Sandra, filho do Márcio, foi lá na casa dela. Aí estava o Lilo ensinando a palavra de Deus para ele. William, ensinando a palavra de Deus para ele. E a irmã Sandra falou para ele: você está aprendendo a palavra? Você quer aceitar a Jesus? Aí ele pegou e falou: eu quero aceitar a Jesus. Irmãos, existe responsabilidade sobre nós. A nossa família está debaixo da nossa tutela. O Senhor confiou em você. Entenda, não é porque você é crente que o seu filho vai ser crente, mas se você lutar, ensinar, fazer de tudo, ele será um servo de Deus. Ele será uma serva de Deus. Mas existe responsabilidade sobre nós. Aleluia. A mãe que ora terá influência positiva e enorme sobre a vida dos filhos. Ao levar os seus pequenos para a cama durante a noite, ore com eles e por eles. Ensine os filhos a orar. Leve-os pelo exemplo. Meu pai, toda noite, quando nós éramos crianças, ele vinha e achava até que a gente já estava dormindo, colocava a mão e orava sobre nós. Nós nunca vamos esquecer disso. Nós nunca vamos esquecer. De vez em quando eu ligo para ele e falo: pai, ora por mim. Ele nem pergunta o que é, porque pai e mãe sabem. Ele fala: Senhor, a carga sobre o teu servo está tão grande, tem sido pastor, e começa, aí daqui a pouco Deus, como diz os mais pentecostais, desenrola o manto, né?
desenrola o rolo, né? Irmãos, Deus quer nos usar para salvar a nossa família. Aqui dentro, existe uma cristã missionária em cada lar. Existe uma cristã missionária na casa do presbítero Josevaldo, na casa da irmã Elines, na casa da irmã Lourdes, na casa do irmão Albert, na casa do presbítero Francisco. Existe uma cristã missionária em cada lar. Nós precisamos ganhar as pessoas que estão ali. Se queremos ver essa igreja cheia, o primeiro lugar é o nosso lar, é a nossa casa, são os nossos, em nome de Jesus. Você crê e diz amém? Glória a Deus. Você levou para casa a semana passada o livrinho dos pequenos grupos. Quem respondeu as perguntas? Alguém respondeu? Eu recebi um aqui, hein? Mas respondeu também? Ah, muito bem. Mais alguém respondeu? Então vou dar uma oportunidade para a semana que vem. Não precisa trazer, mas se quiser, escreve num rascunho, porque de repente eu faço igual o presbítero, começo a perguntar aqui, e aí a gente vai dando ponto, né? O negócio tá bom, a gente tá aprendendo isso na escolinha, irmão. Tá muito bom. Quem não tá vindo na sexta-feira tá perdendo. A escolinha tá uma bênção, irmão. Vocês precisam de ver. É, né? É, mas ó, se for pastor ou pastora, não vale, tá? Mas tá muito bom, a gente tem visto Deus abençoando. Então venha, se empenhe, traga a visita, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Essa semana, os irmãos já entregaram. Já entregaram aí? Já? Então, não esqueça que quinta-feira é o dia do culto na sua casa. Quinta-feira é o dia do culto na sua casa. Amém ou não amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Eu quero orar pelas mamães. Se você sentir a vontade, vem aqui na frente, mamãe. Não é que você é uma mamãe, não é isso não. É para Deus te dar mais força. Porque hoje, talvez o Senhor também te corrigiu. Hoje o Senhor também te instruiu sobre algo que você precisava fazer. Ah, é? Mas eles não reclamaram, não. Hoje é só das mães. Deus tocou para eu orar agora para as mães. Então, venham as mães aqui. E certamente Deus vai te abençoar. Sabe? Eu sei que Deus está nos usando aqui. Não por ser o pastor Israel, mas porque a palavra nos corrige. E se hoje Deus está falando com você e está te corrigindo, para que você seja uma melhor mãe, para que você possa conquistar os seus filhos para o caminho do Senhor, abraça essa palavra com amor. Como disse em Hebreus 12, ele só corrige aquele que ama. E se ele está corrigindo uma mãe aqui, pelo amor, pelo cuidado, pelo ensino, não sai daqui chateada, sai daqui alegre. E fala, eu vou exercitar o que o Senhor tocou no meu coração. Saia daqui com os desafios, vou orar pelos meus filhos pelo telefone, porque eles moram longe. Liga pro filho, faça uma surpresa. Vai ser mais surpreendente do que se for na casa dele, tenho certeza. Quem já faz isso, tudo bem. Mas se você não faz, faça. Ore pelo que ele precisa de verdade. O que ele precisa? É libertação? Ora. Filho, a mãe está sentindo, eu vou orar para Deus te livrar desse cigarro. Ora. Eu vou orar para Deus te livrar dessa cocaína, dessa droga. Ora. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar pela vida de todas essas mães que aqui estão. Eu sei que tem filhos, Pai, que as mães não estão presentes. Mas eles estão levando o pensamento a Deus e orando pela vida delas. Orando, Senhor amado, para que Tu, ó Deus, possa alcançar cada uma delas. Em nome de Jesus, põe as Tuas mãos agora sobre as Tuas filhas. Pai amado, dá coragem e ânimo. Há um desafio, Senhor amado, sobre essas mulheres. Não é fácil, Pai. Algumas são mães de 1, mas algumas são mães de 6, de 8, de 10. Algumas são mães, Pai amado, de filhos que não geraram, mas do coração. Meu Deus, não importa, há uma responsabilidade sobre essas mulheres, e eu oro, Pai amado, para que elas tenham entendimento e sabedoria, e possam, Pai amado, conduzir ainda hoje, Pai, ainda nesse tempo, os seus filhos para o caminho do Senhor. Abençoa as vovós, abençoa as bisavós, Pai amado, sim, que elas tenham o mesmo entendimento
sobre o filho do seu filho e o neto. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, põe as tuas mãos agora, realiza um grande milagre sobre essas mulheres, em nome de Jesus. Todos que creem diz amém.